Fala galera, aqui quem fala é o Mestre Lendário, um dos líderes do Brasil 2015. Vou estar comentando um ataque que eu fiz nessa guerra, um CV9 aí recém. O cara tá igualando aí as defesas de CV8, já colocou todas as defesas e subiu full defesa de CV8. Colocou aí duas XBs, uma rainha nível 7. Já colocou aí as defesas de CV9, mas ainda não conseguiu igualar, com exceção de um canhão. Aí a vila tá meio desequilibrada, o layout muito ruim. Então, o pessoal achou bem interessante o ataque que eu fiz. Fiz um ataque com 3 curadoras e Queen Walk. Um Queen Walk com 3 curadoras e rainha nível 10. Então vou estar comentando aqui qual foi o raciocínio que eu usei nesse ataque. Espero que ajude aí o planejamento de vocês aí na estratégia para os ataques. A primeira coisa, a gente precisa explorar a fraqueza da base. Então, a primeira coisa, a gente vai observar aqui se existe alguma defesa exposta aí que a gente consiga levar com balão, né? Então, as defesas aéreas aí acabaram assumindo todo o range aí, as torres arqueiras também. Então, uma fraqueza da base, eu tenho aqui um rei nível 10 super exposto, né, para fora do layout. Eu tenho castelo exposto, então o camarada preferiu aí o centro da vila, as X-bestas e a rainha, e deixou aí exposto o rei e o castelo do clã. Então isso aqui é uma fraqueza da base. Como explorar isso aqui, né? Levar esse rei inimigo aqui de maneira que você use aí a menor quantidade possível de tropas, né? Então você daria para levar com dragão, né? Não tem nenhuma defesa aérea que consiga chegar aí no range do rei, né? Então eu pensei que estar usando um Queen Walk. A minha ideia, a minha intenção era fazer a rainha vir para esse lado aqui, né? Esse lado aqui da base. Então, como na verdade as próprias construções aqui já forçam aqui a rainha vir para esse lado, né? Nem seria necessário um afunilamento. Agora, uma coisa assim que me preocupou, o que eu pensei? Eu queria fazer, como eu ia rodar para esse lado aqui da vila, né? Eu tinha aqui 3 torres do mago que praticamente não dão dano na rainha. Eu tenho uma torre arqueira nível 10, um canhão nível 11. Agora defesa aérea e a X-besta, olha só, ela não alcança, né? A rainha não entraria no range da X-besta. Então qual foi a minha intenção? A minha intenção era fazer a rainha vir aqui, né, por fora da vila, limpando essas defesas aqui, né? Torre arqueira, canhão e esse canhão aqui na entrada. Então, como eu tinha poucas defesas de DPS, né, da rainha, eu preferi então optando aí por 3 curadoras e não 4. Como minha rainha é nível 10, eu acabei aí correndo um pouquinho mais de risco, mas eu queria ter mais tropas de dano, né? Eu queria ter mais corredores aí e valkyries no ataque. O que me preocupa? O que eu preciso ter de atenção aí na hora de fazer o Queen Walk? Você precisa ficar bem atento. Primeira coisa, onde você vai entrar com a rainha? Então, meu objetivo da Queen Walk era levar o rei e levar o castelo. Esse é o principal objetivo da minha Queen Walk. Então, primeiro eu vou ver o range do rei e o range dessas defesas aqui que dão dano único, né? A torre do mago praticamente não faz diferença. Então aqui eu tenho um canhão nível 10, que ele vai bater 65 DPS por segundo. Vai bater 65 DPS. E vamos ver o range dele aqui, ó. Ele vem bem na quininha aqui do depósito de elixir negro, né? Então eu tenho que colocar minha rainha exatamente nesse ponto aqui, de maneira que eu consiga chamar o rei, ela foque aqui nesse depósito, e porque se eu coloco ela muito afastada, ela não vai entrar no range do rei, né? Se eu coloco ela aqui, por exemplo, né? Ela vai bater no depósito e nem sei se daria, né? Se ela teria que caminhar um pouquinho, automaticamente entrar no range do rei. Mas esse é o pensamento. Ela tem que entrar no range do rei e ficar fora do alcance do canhão. Aí você mata o rei. Segundo ponto, quando chamar o castelo. Então, se eu espero a rainha matar o rei
e ela levar esse depósito de elixir, ela automaticamente ia caminhar aqui, ó, para a base do rei, para o altar do rei. E ela ia entrar no range do canhão, tá? Então eu não queria ter a minha rainha levando pancada enquanto eu levasse o rei inimigo e nem o castelo, porque eu só tava com 3 curadoras. Então eu solto a rainha bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, para ela poder bater no rei. E o tempo, ele precisa ser importante para poder chamar o castelo. Nesse caso, como o castelo está extremamente exposto, você pode ver que eu chamo o castelo com bárbaro aqui, ó, nesse ponto aqui. Então o tempo aí foi importante. Eu acho que demorei um pouquinho para soltar o veneno. Poderia ter soltado um pouco antes, mas eu estava ali preocupado porque a rainha, ela estava assim quase já no fim da vida e eu não queria usar o poder dela no rei. Então eu acabei prestando muita atenção na rainha e demorando um pouco. Como é que eu faço a entrada aqui do Killing Squad? Eu tenho um possível ponto de bomba gigante aqui, ou Tesla, e aqui também, né? Eu posso ter uma bomba gigante e uma bomba gigante, ou 2 Teslas, né? Eu achava que era mais provável ter bomba gigante. Então eu solto o Golem bem aqui, para ele vir em direção a essa torre arqueira e tancar essa torre arqueira. E eu solto 2 magos aqui nesse quartel negro. Então qual que era a minha intenção? A minha intenção era limpar esse quartel negro e esses magos virem aqui para o coletor de elixir. Então eles iam. A minha ideia é que esses magos já iniciassem a limpeza para cá. Por quê? Eu soltando o golem nesse ponto aqui, ó, eu ia bater na Tesla ou desarmar uma bomba gigante e o golem ia parar nesse muro aqui, ó, exatamente aqui. Então, com o golem parado aqui nesse muro, eu estaria tancando já esse canhão nível 10. Então os magos eles poderiam já vir para essas construções sem apanhar aqui do canhão. Então eu fiz uma entrada com um golem e 2 magos apenas. Eu consegui fazer o afunilamento. Como a rainha, a minha Kunhok, já ia levar o altar do rei, não tinha perigo do meu rei e das minhas valquírias rodarem, né? Então eu só ficaria com essas 2 construções aqui para poder estar efetuando a entrada. Outra coisa importante do ataque, a gente precisa saber o ponto exato de soltar o rei. Então você não pode soltar o rei muito antes e nem muito depois. Então o objetivo principal da entrada de CV9 é soltar o rei de maneira que o golem entre no range da X-Besta antes do rei. Por quê? A X-Besta ela vai focar na primeira tropa que entrar no range dela. Então, se entrar um mago, ela vai focar nesse mago. Se entrar o rei, ela vai focar no rei e assim por diante. Então, você precisa quebrar o muro. Como o golem está batendo aqui nessa torre arqueira, você quebrando o muro, ele não vai andar. Ele vai parar aqui nessa torre arqueira até essa torre ser derrubada. Então, por isso a entrada das valquírias. Então, como eu tinha 5 valquírias, nível 1 ainda, né, levando no ataque, eu sou um CB9 recém, então minhas tropas ainda estão desenvolvendo, né? Eu estou upando elas ainda. Então eu soltei aqui o rei antes e já soltei as valquírias porque as valquírias elas acabam atropelando aí, passando na frente do rei. Então você vai ver no ataque que são as valquírias que acabam chamando a atenção da X-Besta. No decorrer do ataque eu vi que surgiu uma Tesla aqui e uma aqui. Se eu não me engano foram 2 Teslas. E a hora que entraram várias defesas aí batendo, né, nas valquírias, aí eu precisei agir rápido aí, eu soltei uma cura, eu não tinha interesse em soltar uma cura tão rápido nessa entrada, mas eu precisei gastar aí uma magia para poder dar cabo aí, preservar a vida das valquírias, né? Usei um pulo aqui nesse ponto para abrir esses 3 compartimentos, na verdade. Então, por que eu não usei o pulo aqui, centralizado no canhão? Porque se eu usasse o pulo aqui, o pulo ia abrir esse compartimento da torre do mago, ia abrir esse compartimento aqui da fábrica de feitiços, e o da defesa aérea e também o da X-Besta. É muito compartimento, as valquírias iam acabar dispersando. Então, você vai ver que eu uso o pulo exatamente aqui, ó, nesse ponto aqui. Porque o pulo ele tem 7 quadrados de range. Então você não pode soltar o pulo muito para cá, porque ele vai acabar abrindo esses 2 compartimentos que não era minha intenção. Minha intenção era fazer com que as valquírias levassem o canhão e já pulassem aqui para essa X-Besta aqui do centro. A parte final do ataque é a parte mais fácil, na verdade. Depois que o corpo do ataque já está bem encaminhado aí, a gente só vai entrar com o Surge, com 3 corredores aí por defesa, de maneira cadenciada, né, com calma. Mas essa manha aí a gente acaba pegando aí com o tempo, né?
com a prática aí dos ataques, principalmente do Surgical, a gente vai pegando aí essa experiência, esse time aí na hora de soltar as tropas. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado aí você desenvolver estratégia aí pro seu próximo PT. E eu vou soltar o replay para vocês. Curtam o vídeo aí. Um abraço para todo mundo. Valeu!